Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil. Eu sou a Maria Victória. Eu sou a Ana. E hoje estamos aqui como convidado com o Silvio Musto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mavi, obrigado. Assim, sensacional o convite, muito feliz, muito contente de estar aqui, pela oportunidade também, e vamos juntos. E o Tony, mais uma vez aqui conosco, completando a nossa mesa. Seja bem-vindo de novo, Tony. Bem-vindo, muito obrigado pelo convite de novo, um prazer te receber aqui, Silvio, e vamos embora. Vamos juntos. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, que é um tópico que nunca sai da moda atualmente, né? Mas vamos falar sobre ela no setor de tecnologia da informação, não é mesmo, Ana? Sim, só se fala disso, principalmente por causa desses vídeos e imagens que estão sendo gerados aí pela IA, mas a IA não é só isso, né? Sim. Ela também tem muita utilidade na TI, que às vezes as pessoas nem sabem, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para começar assim, como ponto inicial, eu gostaria de saber como começou, como surgiu o uso da IA na TI. Legal, bacana. A gente vem observando o uso da IA na TI, na verdade, há muito tempo, né? A gente não está falando de um... Quando a gente fala de IA, né? A gente não está falando da IA tão somente agora, né? Isso já vem de estudos já desde a década de 60, com os primeiros computadores, as primeiras tecnologias. E é um estudo que vem já em grande ascensão. A gente fala muitas vezes, né? Das soluções de ChatGPT, do Copilot, de outras soluções que são atualmente muito mais... na moda, né? Estamos com esse boom que a gente está ali, né, percorrendo, e é natural da gente ver que o uso dessas soluções aumentou, mas é um campo de estudo já de muitos anos, né? E a gente vem acompanhando, vem observando cada vez mais esse uso mais acentuado, né, justamente para apoiar dentro dos processos de tecnologia, no desenvolvimento de software, quando a gente olha também agora pensando, né, no uso e nas facilidades e as comodidades que a IA utiliza, né, e permite hoje para a população, para a sociedade, a comunidade. Mas é o tipo de tecnologia que a gente já vem acompanhando e observando sua implementação já de alguns tempos, né? Desde as análises preditivas, quando a gente olhava especificamente para as camadas de detecção de malware, já eram tecnologias que também eram utilizadas também a nível de IA para resposta a incidentes também dentro das operações de segurança. Então, a gente vê muito mais o lado agora atual, né, de uso da tecnologia, porque a gente tem lá o Copilot, tem o ChatGPT, tem esses assistentes que nos ajudam muito, mas é o tipo de ramo de estudo, né, de campo de estudo que já vem sendo utilizado há bastante tempo, né? Uhum. E claro, né, a gente vem observando, né, naturalmente, um aumento, né, do uso, né, dessas tecnologias. Hoje a gente vem observando muitas das vezes esse uso, né, esse preparo da IA apontado justamente para as análises preditivas, para os preparos que a gente vem acompanhando aí na questão de escalabilidade dessas operações, desde operações de TI, quando a gente olha especificamente para o desenvolvimento, agora também sendo muito utilizada para facilitar o processo de desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento seguro dentro das organizações. Apesar que há umas ressalvas, há algumas situações que a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, naturalmente, com o uso. Mas a gente vem observando muito isso, né? Vem observando que aí ela tem ganhado escala. Muito se diz, né, sobre a possibilidade da IA substituir algumas funções de trabalho, principalmente, não só tão somente no campo de tecnologia, mas também em outras áreas. Muito se fala sobre, poxa, a gente vai começar a perder desenvolvedores, porque agora você simplesmente passa a sua necessidade, ele prepara o código para você, e ali depois você já tem um código pronto que você pode utilizar. Mas será que atende mesmo a necessidade? Então, são alguns campos e alguns desafios que a gente vem encontrando. Eu tenho particularmente participado de alguns papos, né, relacionados ao tema. Ontem mesmo estava num bate-papo onde a gente falou um pouco sobre o quão escalável é realmente o uso de IA, por exemplo, junto aos times de desenvolvimento. Ela dá velocidade, mas não necessariamente o que ela constrói, o que ela ajuda, o que ela prepara, ajuda efetivamente a entregar valor para o negócio. Ainda necessita do campo humano, né, da criatividade, do apoio, né, ali para
direcionar bem, né, não só o desenvolvimento dessas soluções, mas principalmente conectar com as necessidades de negócio, né? Então, a gente vem discutindo bastante isso, a gente estava falando até de alguns casos de uso, de que implementamos o uso, né, da IA num grupo de pessoas que estavam ali preparando e desenvolvendo código dentro da TI, e é natural que a gente acaba percebendo, né, justamente que ela dá uma maior velocidade, os desenvolvedores adoram, ajuda muito, e realmente ajuda ali também a desenvolver e a preparar, mas é importante que o desenvolvedor também tenha o conhecimento necessário sobre a necessidade de negócio, requisito de negócio, requisito funcional, requisito de segurança, porque ali você está conversando com um assistente que está ali para mais te ajudar e te apoiar a desenvolver do que efetivamente fazer o trabalho para você. É claro que com a evolução da IA no futuro, pode ser que isso mude, mas olhando a fotografia atual e pensando muito do que a gente vem percebendo, ainda assim o papel do ser humano, o papel da pessoa que está ali atrás, coordenando, apoiando, direcionando a IA para fazer esse trabalho de desenvolvimento, ele precisa ter, né, essa capacidade, vamos dizer assim, racional de entender, de aprender, de conhecer de programação, de entender a necessidade de negócio para você fazer o prompt, né, fazer uma engenharia de prompt, para você utilizar a ferramenta como apoio, né? Muita gente vem falando sobre deixar a IA apoiada para o desenvolvedor se apoia estritamente no uso de IA para fazer o desenvolvimento, e na hora que a gente vai tentar conectar os módulos, os aplicativos que foram desenvolvidos, você começa a perceber que justamente não se conecta, não funciona, porque ou gera um incômodo, né, uma dificuldade maior para você conectar esses elos. Porque tudo vai depender de que informação, qual orientação você passa para esse modelo. E é claro, né, existe ali também a necessidade da pessoa que está ali desenvolvendo, utilizando a ferramenta como apoio, de olhar e entender se aquilo que está sendo desenvolvido, se aquilo que está sendo proposto, realmente é o caminho esperado, né? É aquilo que vai atender a necessidade de negócio, o requisito de negócio existente. Então, a gente já vem discutindo temas, políticas e o uso mais adequado desse tipo de situação, desse tipo de solução também, né? E é bacana essa questão aí, porque a gente vê, você comentou num ponto bacana, começou a usar muito a utilização de prompt, etc. ChatGPT bombou, todo mundo sai usando. Tem gente que nem pensa mais, só sabe usar o ChatGPT, acorda e fala o que eu devo fazer hoje, etc. Mas assim, é interessante porque nessa parte de linha de produção e desenvolvimento, por mais que ele automatize os códigos aí, dê para otimizar bastante o tempo de desenvolvimento, mas tem que ter uma curadoria ali com relação ao que está sendo feito. Exato. Porque não adianta nada você usar e colocar lá, me faça isso. Se você não tiver ali o entendimento da regra do negócio, do que você está desenvolvendo. Exato. Porque senão você vai ter ali um código, tá, mas e aí, o que eu faço com isso? Coloco ali, vai ter erro, porque não está conexo com nada. Então, além disso, a gente precisa ter a curadoria para falar o que eu estou fazendo, mesmo criando os prompts, né? Os engenheiros de prompt e tudo mais que estão surgindo por aí. A gente vai chegar num ponto, eu acredito nisso, que a gente vai chegar num ponto que ninguém vai precisar mais pôr a mão no código. A gente vai falar isso e a ferramenta vai criar. Mas se a gente não tiver ali a inteligência humana, né, para ajudar a inteligência artificial a gerar, ela vai gerar o que está pensando. Exato. Se a pessoa não tiver o entendimento da regra no negócio, vai pro vinagre, não vai ter muita coisa. E aí começa a surgir outros dilemas, como você comentou, conectar uma coisa com a outra. E aí é outro ponto, né? Como é que a gente vai fazer essas integrações no futuro? Se você pensa de um jeito, bolou ali a arquitetura de um jeito, eu pensei de outro, a Mavi e a Ana de outro jeito, tá aí agora. Voltamos a problemas do passado. Sim, né? Que são as integrações. E cada um pensando de um jeito, como é que isso vai? Claro. O que é legal de a gente comentar justamente disso é que se eu pegar e falar, olha, tem um desafio de desenvolver um determinado sistema, uma determinada página, um determinado produto. Se eu perguntar, vocês perguntarem, cada resultado vai ser diferente de uma forma, porque cada um vai fazer o prompt ou preparar essa consulta de uma forma distinta. E às vezes, sendo até a mesma consulta, em alguns casos, em alguns cenários até o mesmo prompt, o resultado pode ser diferente em algumas das situações, né? Então, olhando para a GenAI, né, para a IA generativa nesse sentido, é natural que
sendo utilizada, por exemplo, por um desenvolvedor como uma ferramenta de apoio, ela amplifica, ela apoia realmente, ela ajuda no desenvolvimento, né? Por outro lado, por exemplo, quando eu começo a falar e observar, quando a gente olha ali sobre temas e situações onde nós passamos a utilizar IA e Machine Learning, que já não são tecnologias que a gente vem utilizando de agora, mas já de algum tempo, para o próprio processo de proteção do ambiente, né? Pensando em resposta a incidentes ali, né? Situações de proteção da infraestrutura do ambiente ali, de proteção como time de segurança, os times de Blue Team, pensando em resposta. Muitas das vezes a gente tinha os times de operação de segurança, os SOCs, olhando uma série de eventos, fazendo uma triagem de séries de eventos, e muitas das vezes você pode passar desapercebido por um analista, pode passar desapercebido por uma pessoa durante o processo da avaliação desses incidentes, desses eventos, alguma característica, alguma informação relevante que a IA sim pode ajudar nesse sentido. Mas ao mesmo tempo você tem que prepará-la, você tem que treiná-la, você tem que trazer os cenários necessários para que ela possa fazer aquilo que está sendo, qual que é a ideia, né, que é o objetivo, que é o propósito. Então, a gente fala muito disso, sobre não é necessariamente pegar uma solução e simplesmente falar, tudo bem, está aqui a solução do meu problema, vou encarregar tudo para ela que vai resolver tudo para mim. Existem algumas situações de cuidado, de situações onde, poxa, tudo bem, onde eu trabalho hoje, a gente tem o uso, né, incentivado das IAs para apoio e desenvolvimento dentro da organização. Mas aí imagina a seguinte situação, você tem um desenvolvedor que ele quer realizar um trabalho de análise de código, uma melhoria de uma feature dentro da organização. Se ele copiar o código inteiro dentro do prompt, muitas vezes ou ele não vai conseguir porque há alguma limitação, ou dependendo da forma como ele passa essa informação, o resultado vai ser diferente pensando naquilo que ele vai tentar propor e resolver. Sem contar, claro que no caso de uso de tecnologias, né, de IA, é importante a gente ver os termos de uso, o que é envolvido, né, no uso dessas soluções, para que a gente possa saber se eu não estou eventualmente expondo a organização a uma tecnologia que, por trás, ela é treinada, ela pode utilizar os mesmos dados de input que foram realizados para se treinar, né? Eu já tive cenários de situações que a gente comentou sobre, dentro da organização mesmo onde a gente trabalhava, sobre qual é o grau de limitação de dados e informações que eu posso passar para IA, né? Para uma ferramenta de IA para fazer para mim, né? Então, pensando numa IA generativa. Tivemos situações onde a gente falou, não, a gente vai ter que colocar um gateway, uma camada na frente para controlar. Porque chegou um ponto que a gente via desenvolvedores, pessoas copiando trechos de códigos completos, jogando isso dentro de uma solução de IA, que muitas vezes não era controlada, não era acompanhada ou regulada pela gente. Não porque não se deve usar. Eu acho que esse caminho não tem volta. A gente vai utilizar, e a gente vai utilizar cada vez mais. Mas imagina a situação de você ter, por exemplo, eu já vi essas situações acontecendo eu tenho lá, não talvez nem tanto um código, né, um código fonte, mas pensando em propriedade intelectual já é um problema. Mais dados privados, dados de pessoas sendo utilizados para fazer algum tipo de melhoria numa resposta de um e-mail, por exemplo. E esse tipo de informação indo para a IA e a gente não sabendo, para aquela solução, para aquele provedor de solução, sem muitas das vezes a gente saber que tipo de tratamento está sendo realizado com aquele dado, que tipo de informação está sendo, o que está sendo feita com aquela informação. E imagina a situação, a gente falou isso no final do ano de 2023, houve uma vulnerabilidade conhecida no chat GPT em que foi estressado alguns cenários até um ponto que ela começou a apresentar informações sensíveis de consultas de outras pessoas que fizeram. Então, são cenários de testes, né? A gente pode falar de prompt injection, onde existem alguns prompts que você prepara, você pode utilizar esses prompts para tentar mudar o comportamento e inibir alguns bloqueios existentes, né, no sentido de uso indevido, né, burlar para fazer um uso indevido dessas tecnologias e obter algum tipo de resultado distinto ou não esperado, né. A gente vem
falando muito sobre esse cuidado, né? Existe uma matriz muito legal, muito bacana, uma iniciativa também do Mitri. O Mitri, ele faz ali, né? A gente tem naturalmente ali a matriz do Mitri Attack, que ajuda a gente a falar de uma série de vulnerabilidades e mapear essas categorias de vulnerabilidades num conceito de software de proteção. Do outro lado, tem uma iniciativa muito legal que é o Mitri Atlas, que já fala de alguns cenários de táticas, técnicas e procedimentos existentes que atacantes podem utilizar para realizar um ataque numa solução de IA, né? E solução de IA que a gente muitas vezes fala, poxa, é só o chat GPT, ou é o Copilot, é algum outro tipo de uso de IA, por exemplo? Não. Às vezes a gente está falando de um modelo preparado, interno dentro da organização, que vai para mar aberto, que vai para publicação, para uma nuvem, é disponibilizado para todos. E é o simples fato de você fazer alguns testes de injeção de comandos de determinados parâmetros dentro desse chat ou dentro desse canal, que já vai ali trazer informações relevantes sobre o quão preparado está essa tecnologia, né? Então, a gente vem observando, por exemplo, o uso desses gateways de controle, onde eles atuam como um firewall mesmo, né? Eles fazem um processo de bloqueio de requisições maliciosas para que elas não cheguem a ser interpretadas quando se há indícios, né, de uma possível tentativa de violação do uso dessa tecnologia. Então, são alguns cenários que a gente acaba enfrentando, né, que se vem discutindo bastante com relação ao uso adequado, né, dessas soluções dentro das organizações, mas também, ao mesmo tempo, não inviabilizando o negócio, né? Porque ela veio para ajudar também. É fazer de uma forma controlada, de fazer de uma forma adequada para que ela funcione bem, funcione de uma maneira efetiva, sem causar uma exposição. E como tudo que é novo, a gente sabe que, naturalmente, oportunidades e riscos surgem por consequência de um uso de novas tecnologias. É uma parte mais importante da gente se adaptar e se preparar para esse tipo de situação também, né? Sim. Como você comentou aí, né, tem tido um medo ao redor, né, das pessoas perderem o emprego. E não só na área de TI, mas em todas as áreas. Mas a área de TI tem muito o negócio de automação, né? Sim. Muita coisa que era manual e tem ajudado, né, nesse processo de automação, igual vocês falaram, né, o desenvolvimento, o prompt. Então, o CEO da Shopify, ele deu uma declaração aí que agora na empresa dele todo mundo tem que ter conhecimento em IA, desde a pessoa do RH até a pessoa de TI, todo mundo agora só vai ser admitido se tiver o conhecimento de IA. Vocês acham que isso vai ser uma tendência para todas as empresas? Como que vocês veem isso? E na área de TI vai ser obrigatório ter conhecimento de IA? Na sua formação, não tem como fugir, e como que isso vai ser levado dentro das empresas? Eu acredito muito que conhecimento ele é importante de toda forma e agrega sempre. Mas a gente vem percebendo que com o uso da IA para apoio nos processos diários de tecnologia, de cibersegurança, na entrega de produtos e soluções e inovações para o negócio, é um caminho sem volta. É um caminho que quem se preparar estará realmente se tornando, né, tendo um diferencial no mercado, né? A gente falava até um tempo atrás, como exemplo, dos profissionais que apoiavam, né, e eram mais especializados em toda a temática de data centers, né, de atuar na implementação de servidores físicos, profissionais que muitas vezes tinham esse data center interno dentro da empresa, e aí se começou aquela mudança, né, para a nuvem, e naturalmente todo mundo começou a precisar de ir atrás. Hoje já é algo mais indispensável, hoje é algo que ninguém imagina não ter ali, né, minimamente o conhecimento básico de fundamento de nuvem. Vai acontecer a mesma coisa com IA. Isso vai se tornar um requisito fundamental para que essas pessoas possam agilizar suas entregas, agilizar ali o atendimento do negócio, que também está cada vez mais ágil. A gente sabe que hoje TI e segurança, as áreas correlatas não é aquele velho pensamento
em que a TI é aquele cara que fica no cantinho da sala fazendo o que ele tem que fazer e ninguém mexe com ele. Não existe mais Isolado, isso. né, da Não tem empresa. como. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Numa Precisa jaula. estar, né? Não passa lá, põe o prato de comida Passa ali, deixa eu no foge. canto aqui, só entrega comida, É o manda famoso pizza, CPD. né? Famoso Deixa a peça CPD. trancada Famoso lá dentro. CPD, exato. Vai acontecer da mesma forma com o IA. A gente vem observando justamente isso, né? Essa transição onde os profissionais que se prepararem para entender e compreender e extrair valor justamente sobre o uso dessas tecnologias no dia a dia, eles vão se tornar os profissionais de diferencial no mercado, porque vão utilizar dessas soluções para apoiar e para sustentar também esse tipo de tecnologia dentro do negócio. Hoje a gente fala que qual é a empresa que hoje não utiliza IA na sua operação, não utiliza IA na entrega de um produto ou um serviço. O fato de usar a IA, justamente por estar em alta, já se torna um diferencial competitivo para ela perante um competidor, por exemplo. Então é natural que, se ela está implementando soluções de IA dentro da organização para facilitar os seus processos de negócio, seja uma empresa de bancária ou uma corretora que você utiliza lá do IA para fazer um bot mais próximo, né, do que seria um bot humanizado, onde você conversa com essa assistente, ela te dá o seu saldo financeiro, até mesmo o uso do desenvolvimento, né, como a gente comentou, do uso de IA para desenvolvimento. E aí, qual vai ser o profissional que vai se tornar um profissional de diferencial no mercado? De diferencial. É aquele que não está olhando para esse tipo de tecnologia, está deixando isso como, talvez é a onda, né? A onda que a gente está surfando agora, isso depois vai cair. Ou ele vai ser aquele cara que, poxa, eu tenho que ficar atento. Por quê? Se eventualmente a gente está utilizando da IA como um assistente, como ferramenta de apoio na organização e para o dia a dia do nosso cliente, é natural que, exemplo, né, desse mesmo chat, vamos pensar nesse chatbot de uma corretora, de um banco, ele vai precisar de garantir as proteções adequadas ali para esse tipo de solução, o melhor desenvolvimento desse tipo de solução dentro do negócio. E ali, naturalmente, quem tem esse conhecimento como diferencial vai sair na frente, pensando no mercado de trabalho, pensando ali em empresas, né, que vão cada vez mais procurar esses profissionais para implementar e manter, sustentar esse tipo de solução dentro da organização. Então, é um caminho, sem sombra de dúvida, muito apontado a isso, né? A gente já vem falando e justamente comentando de que a IA tem a tendência a substituir pessoas dentro de um processo de desenvolvimento, ali dentro de equipes de desenvolvimento de software, e é natural que, por consequência, vão começar a surgir os engenheiros de prompt, que vão aproveitar e tentar extrair o melhor, vão surgir ali profissionais que vão estar focados em trabalhar na modelagem, né, no treinamento dessas soluções, na implementação dessas soluções dentro da organização, conectar essas pontas. Então, é um caminho que realmente eu vejo como realmente promissor para quem estiver preparado, para quem estiver ali buscando conhecimento para poder aplicar isso no dia a dia. Você acredita também, então, que novas profissões vão surgir? Talvez Sim. não vão substituir ninguém, mas algumas profissões aí na área vão morrer e novas irão vão surgir. Sem dúvida, sem dúvida. O profissional que se preparar para esse momento é muito aquilo que a gente falou justamente, né? Desde a transição da época para a nuvem, que foi um fator disruptivo na época também, e a mesma coisa vai acontecer com o IA agora. Para o profissional que se preparar, ele pode até falar, poxa, talvez na posição que eu atuo, no que eu faço, eu vou acabar perdendo um espaço, mas eu ganho de outro lado, né? Isso eu falo como carreira, né? Para todo profissional de tecnologia que atue no mercado. Esse profissional ele vai precisar de ser um profissional mais multidisciplinar. Ele vai precisar de entender de mais temas. Ele pode ter um foco de especialização, mas ele vai precisar de fazer aquela carreira em T, né? Ele se aprofunda naquilo que ele mais tem ali, né? O interesse, ou desejo, ou sonho de trabalhar, de apoiar, né? De focar. Mas ele vai ter que conhecer essa base necessária, os fundamentos, né?
E os fundamentos de IA vai ser ali um deles, sem sombra de dúvida, para que ele possa ali se diferenciar no mercado também. E hoje nos próprios cursos, né, as principais universidades já incluem tudo quanto é curso, mesmo não sendo de TI, mas já tem matérias de IA justamente porque marketing administrativo, como você comentou do RH, do CEO que falou aí, que todo mundo tinha que saber. Isso é imprescindível para todo mundo tem que saber o básico, né? O primeiro socorros do que fazer. Então, como tirar proveito? Porque a gente vê hoje, é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Hoje não é só da área de TI utilização de software. Hoje a gente vê ainda mais com SaaS, nuvem e tudo mais departamentos utilizando TI ou consumindo serviços. E esses serviços provavelmente vão utilizar de IA e vai ser um diferencial. Então, quem manipula isso, né, será uma campanha de marketing. A pessoa que vai ali, ela vai ter lá o prompt dela pedindo para criar e etc. Quem está no RH, daqui a pouco não vai precisar fazer uma busca perfil por perfil. Vai fazer quer uma pessoa assim, assim, assado, vai descrever todo o job description detalhado e em cima disso a IA vai automatizar o processo e trazer. Então, assim, todo mundo está utilizando com IA. E aí é a importância já vindo na base. Então, o que eu já vejo já várias universidades já colocando embutido ali, né, além do tópico que chama muita atenção hoje, né, que aí é um ponto que eu levo tudo quanto é canto você vai tem IA. Você vai numa loja de varejo, tem lá TV com IA. Não sei onde que vai agregar muito uma TV com IA, mas assim, em algum momento deve aparecer alguma coisa. Ela deve olhar e falar, o comportamento do cara não tá gostando muito daquele filme, vou trocar de canal, sei lá. Vai ver como é que é. Mas tudo está gerando para isso, né? Sim. Então, e a gente vê isso, como você comentou, Silvia, é bem interessante. Mesma coisa com os data centers, eu peguei muito essa parte. Se eu vim do mundo de data center e tudo mais, eu vi essas coisas acontecer. Eu vim lá do CPD, um pouco novo. Então eu peguei essas mudanças que foram ocorrendo. Quando teve a mudança para a nuvem, a gente teve aquela fase da moda, que sempre tem. No começo, não, vamos colocar na nuvem. O pessoal nem sabe o que é, mas vamos para a nuvem. A mesma coisa aconteceu quando entrou o assunto da moda do IA. Vamos para o ChatGPT, fazer tudo no ChatGPT, que é onde aconteceu os vários casos que a gente via, né, de o pessoal jogar o código inteiro, aí senha, credencial, tudo dado sensível, publicado e etc. E aí já está passando essa onda, vamos dizer assim, que a primeira onda da inovação, do pessoal hipnotizado com, nossa, que legal. Agora o pessoal está mais consciente. Sim. Claro que ainda vai ter, como você comentou, eu acho bem bacana isso, que ela vai substituir sim, né, várias áreas, várias atividades, vamos dizer assim, mas consequente ela vai precisar de pessoas para fazer esse ponto que é a engenharia por trás. Sim. De como aperfeiçoar, de fazer um refino, né, porque senão ela alucina e aí acabou. Mas como é que a gente consegue dar aquele retoque na IA para ela cada vez ficar mais inteligente e a gente tirar proveito? Então é uma coisa que vai vindo. E eu brinquei com o negócio que tem gente que acorda, porque ainda acontece isso. Eu gosto de ver muitos vídeos aleatórios na internet que você começa a ver o quanto o pessoal consome a tecnologia, já que a gente está falando de IA, para gerar meme, né? Então, assim, você pega... Se você pegar a mesma proporção que o pessoal cria meme e colocar para o bem das coisas, seria outro planeta. Sim, sim. Mas a gente vê como é possível, isso eu acho que é a cabeça da gente, para ver as possibilidades. Né? Filmes gerados totalmente com o uso da IA. Hoje aqueles vídeos que são cada vez mais reais. Sim. Sim. Né? Que você fala, nossa, um tigre de sabre, não sei aonde lá. Parece aquilo ali, você fala, não, realmente eu estou vendo, não é uma IA gerando alguma coisa. É muito real. Então, para produzir isso, então o tempo que isso... Claro, a gente vai entrar em outros aspectos de etc e tal, mas o quanto que a gente ganha tempo para produzir alguma coisa muito grande e a gente reduz esse tempo. Claro. Se a gente trazer isso para o nosso dia a dia, o quanto eu reduzo, de repente, de deixar um profissional alocado fazendo tal atividade. Se eu consigo otimizar esses processos, aí a fazer, negócio você comentou na questão de SOC. Tá ali, imagina, quantas pessoas precisavam ter num SOC para analisar incidentes? Uma quantidade enorme. Com as soluções de cibersegurança aperfeiçoando, tomando conta ali, entendendo o comportamento dos ataques, aprendendo com eles e já remediando, caso de ransomware, por exemplo, qual que é o comportamento padrão de um ransomware?
tem um padrão, por mais que ele mude, algumas coisas não tem como ele fugir, porque é característica daquele tipo de ataque. Uma engenharia social. Então, tudo isso a gente acaba trazendo ali o uso, né? E ajuda nesses aspectos que a gente está falando aqui. Sim, Né? Do SOC é um exemplo bem clássico. Porque a gente tem os dois lados, né, da IA. A IA para o bem e o uso da IA para tirar vantagem. Sim. Então você vê que, de um lado, que é o que eu sempre falo quando eu participo dos fóruns com o pessoal, que os pares, né, o CIO, o CTO, os CISOs, enfim, eles precisam se falar com outros, por mais que sejam concorrentes, enfim, mas o modo de operação deles é um comportamento padrão. Do outro lado, a comunidade de invasores, etc., de criminosos, está trabalhando junto. Sim. Para falar, olha, aqui eu tive proveito, sucesso nisso, aqui é legal, esse tipo de ataque funciona. Como a gente consegue? Então eles vão ensinando ali a IA lado B, vamos dizer assim, para tirar proveito. Sim. Então tudo está interligado hoje em dia, né? E diferente de anos lá da época do CPD, vamos pegar assim para não falar a idade de nada, dando risada, né? Mas, é sério. Mas assim, era um mundo diferente, porque tinha lá o firewall, ele tinha um papel de bloquear. A gente tinha Hoje, a proteção os do perímetros que a né? gente falava, aqui não passa nada, tal. Hoje você não ouve mais isso. Tem um ambiente em cloud, acabou. Sim. Você tem que conectar seu local com a infra na cloud. Por onde está passando isso na minha cloud? Eu tenho uma VPN, mas e lá dentro do ambiente em cloud? Sim, Como é que ele está? Sem dúvida, sem dúvida. Uma curiosidade que a gente estava comentando também, que é bem legal, sobre não falar tão somente da IA na tecnologia de informação, mas apoiando o negócio, né? Comentar de um caso de um exemplo bem legal. Atuei em empresas, em locais que tinham ali, né, a questão do uso de... O time jurídico tinha uma série de processos, tinha uma série de situações em que eles precisavam dar andamento, precisavam dar direcionamento, e começaram a se utilizar dos modelos de IA, por exemplo, para facilitar o processo de conciliação com essas pessoas, pensando em entrar num acordo antes de ir para uma questão, por exemplo, processual. A gente tinha os custos advocatícios naturalmente ali altos para manter esse tipo de estrutura. Hoje já está se pensando em soluções de IA para fazer esse papel e negociar com a pessoa. E às vezes ela nem percebe. E ali você tem lá um chat onde a pessoa entra em contato e fala, olha, estamos com uma proposta para você para a gente resolver esse tema de tanto. E ele começa a negociar, né? Ele começa a explicar um pouco, olha, não é tão legal você ir para um caminho assim, porque a gente vai ter ali, né? A gente quer resolver, né, a situação de alguma forma. E não é uma pessoa que está ali muitas das vezes. É o uso da IA treinada, modelada para isso. E já, vamos dizer assim, fazendo um Pareto, né, 80-20. 20% de esforço, 80% de resultado. Você tem um esforço muito menor para ter um ganho muito maior, muitas das vezes. E esse é o tipo de situação, por exemplo, que já começa a preocupar pessoas de outras áreas também com o uso da IA. Agora, se essas pessoas se prepararem, se especializarem nisso, elas vão extrair um valor agregado disso muito grande também, né? Então, é natural, né? É natural esse movimento. Sim. Só puxando o que você falou, isso do RH com o job description lá, e a IA encontrar pessoas mais rapidamente. O CEO do Duolingo falou que a empresa é AI first, que agora eles já estão fazendo isso, eles já vão implementar isso. Sim. Isso está gerando muita polêmica, né? Porque tem gente falando que eles demitiram tradutores e que o conteúdo já não é tão bom, estão usando IA, aí é outra coisa. Mas voltando para mas essa polêmica do IA é algo que sempre vai ter, porque, né, ao mesmo tempo que a empresa está tentando desenvolver, né, entregas mais rápidas, tentar aumentar a satisfação do cliente, tem o lado negativo de, mas está tendo demissão, né, como que a gente vai fazer, esse medo de ser substituído. E até, né, ter esse preparo, surgir novos empregos, né, novas modalidades de trabalho, o que vai fazer com essas pessoas, né? Como que vai desenvolver, qualificar essas pessoas? Então, a gente ainda tá nessa balança que não sabe para que lado tá pendendo, né? Claro. Hoje tem iniciativas muito legais, até o próprio Ministério do Trabalho no Brasil
quem tem lá a carteira de trabalho lá instalada no aplicativo já começou a receber até algumas mensagens de tipo, olha, a Escola do Trabalhador Ah, eu recebi. tá falando sobre, tem um curso aqui em preparo para o uso de IA. Isso já é um movimento para a gente começar a pensar até como comunidade, sociedade, para discutir isso. Muito se fala sobre esse medo, essa preocupação, e é natural, né? Muito se falava dos profissionais que atuavam em mercados anteriormente e que foram perdendo espaço por conta da mudança do mercado. Mas muito houve também de atitudes e ações para que essas pessoas pudessem ser preparadas, né? Ali para que elas pudessem ali ter um outro caminho, um outro ramo, né? A gente fala agora de carreiras não lineares, onde a gente atua em diversos cenários, em diversas camadas, coisas que até 20, 30, 40 anos atrás a gente falava que era fazer aquilo e era aquilo, né? Hoje não é mais assim, hoje você tem um leque de opções, né? Era igual falar dos cursos de engenharia nas faculdades, você tinha 4 ou 5, hoje você olha no MEC, você tem 140, 130, 140 aproximadamente, em vários ramos e especificações distintas. Então, e é muito também do desafio que a gente tem hoje como sociedade de preparar essas pessoas e esses profissionais também, pensando no seguinte: o advento da IA, o uso da informação de fácil acesso, permitiu com que a gente criasse ali, né, muitos caminhos novos, muitas opções novas. Agora a gente vive um outro cenário, né? É o cenário de que a gente tem tanta informação que a gente não sabe muitas vezes por onde começar e para onde agir. E aí exige, né, naturalmente, e claro, né, eu olho muito, hoje como professor eu vejo isso com os meus alunos de, poxa, mas para onde eu vou? Qual caminho eu sigo? Existem inúmeros. As escolhas elas vão existir, mas o que é legal de pensar nesse tipo de situação, pensando em carreira, é que, pensando numa carreira não linear, você pode tomar uma decisão de estar numa equipe hoje, você vai estar num outro tipo de atuação amanhã, mas muitas das vezes o fundamento, a base, ela já é o ponto de apoio necessário para que você possa evoluir numa atividade, numa profissão, com o uso da IA ou não, né? Então, é claro que com o uso dela, sem sombra de dúvida, ela vai amplificar, ela vai ajudar, ela vai apoiar na formação desses profissionais. Então, se torna naturalmente um aspecto muito importante da gente falar de... Hoje, a gente fala que é muita coisa de tecnologia, que não é para mim estudar IA, não é... Mas tudo bem, às vezes a gente não está falando de ser a pessoa mais especialista, você não vai desenvolver um modelo do zero, você não vai desenvolver uma solução do zero, mas você saber utilizá-la bem vai se tornar um diferencial. Sem sombra de dúvida, porque vai dar agilidade, vai dar velocidade para o negócio, mas também de forma estruturada, de forma ali, né, segura, de forma resiliente para a organização também, né? Sim. E você ia perguntar, que a gente acabou entrando em outro assunto, Tudo bem, acontece. É porque você estava falando de usos da IA que muita gente nem tá sabendo, né? Então, eu fiquei curiosa, assim, para saber quais são os outros... Porque a gente teve esse boom da inteligência artificial generativa, né, nesses últimos 2, 3 anos. E quais são os outros usos que tiveram esse boom nesses últimos anos? Eu hoje trabalho numa organização que usa IA, por exemplo, para avaliar um ranking, uma pontuação dos anúncios que os vendedores realizam na plataforma. Às vezes parece assim, você vai lá, pega lá, bate a foto do produto, você manda para a plataforma, entra numa análise ali muito rápida e já está disponível. No background, o que acontece de análises com o uso de AI Machine Learning para saber se a foto ela é verdadeira, se ela não é uma foto de um produto que foi copiada de outro produto, se eventualmente foi utilizada de alguma manipulação de IA para gerar aquela foto daquele produto, a forma do anúncio, e tudo isso sendo correlacionado com outros dados para saber o quão verídico pode ser aquele anúncio, e de que forma que a gente pode prevenir, por exemplo, situações de fraude. Um outro exemplo muito legal também de comentar com o uso de IA é quando a gente começa a olhar para as tecnologias de face matching, né? Pensando dos processos que a gente chama de Know Your Customer, de conheça seu cliente, saiba quem é o seu cliente, numa jornada de um aplicativo onde você vai, por exemplo, realizar a abertura de uma conta num banco. Existe uma camada de análise ali que ela é muito necessária para, por exemplo, detectar um deepfake.
E aí a gente pode utilizar do mesmo tipo de tecnologia de criação de deepfake para detectar o deepfake existente. Então, tem se tornado cada vez mais difícil, a olho nu, né, vamos dizer assim, a gente Sim. detectar e saber se é realmente uma pessoa ali que estaria, ou se é um preparo de alguma montagem, de alguma fraude. Mas esse mesmo tipo de tecnologia, sendo utilizada de forma inversa, ajuda a detectar também esse tipo de tentativa. E isso tudo acontecendo nesse background que muitas vezes na nossa jornada ali no uso do aplicativo, a gente vai lá, bate a foto do documento, né, faz ali tira a foto do rosto, né, faz ali o posicionamento para ele fazer a captura e liberar ou não, né, fazer o trabalho de realmente é a pessoa que está abrindo a conta ou é o fraudador, né? A gente falava brincando um tempo atrás que tinha aqueles cenários que o pessoal imprimia a foto da pessoa, né? Colocava na frente de uma câmera e filmava, né, para dizer que era a pessoa, não. Esse tipo de coisa hoje o pessoal utiliza com deepfake. Então, você tem bibliotecas de desenvolvimento que as pessoas podem, qualquer pessoa, inclusive você pode usar o chat GPT, as IA generativas ou qualquer outro tipo de tecnologia para pedir para que ela faça isso para você. Olha, eu tenho o desejo de criar um software que faça deepfake. Que bibliotecas eu preciso, como eu posso desenvolvê-lo, o que eu posso fazer para que eu consiga implementar isso e faça uso disso. Ele dá o código, ele mostra as bibliotecas, ele te fala o que precisa ser feito para poder realizar. Mas a gente sabe que há detalhes, né, e há formas ali no momento da geração da imagem que naturalmente vão entregar que aquela imagem é falsificada, que não é uma imagem verdadeira. Mas é claro, a tecnologia também vem evoluindo. Até um tempo atrás, se você pedisse, por exemplo, para criar uma imagem no modelo mais comum do ChatGPT, para fazer essa criação dessa imagem, ela tivesse algum elemento de texto, o elemento ficava muitas das vezes distorcido, não ficava correspondendo. Hoje, nos modelos mais atuais, no 4.5, se não me engano, no A3, você faz lá com o DALL-E nas versões mais novas, você pode falar para ele criar um slide para você. Você dá o texto, você dá o logo, ele cria o slide com o texto todo bem formatado, todo bem ali alinhado. E, de novo, né, aquilo que a gente estava falando, né, são tecnologias que podem acabar ajudando ali a escalar esse tema, não só para quem utiliza, o utilizador final, mas nesses processos também. Eu particularmente, onde eu trabalho, eu fico encantado quando eu vejo eles utilizando dessas soluções para, por exemplo, detectar ali, né, de forma muito rápida, se, por exemplo, a sua entrega que você vai realizar, ela vai chegar em tempo hábil. Hoje, a gente tem, né, onde eu trabalho atualmente, a gente tem ali uma cadeia de logística muito boa, de entrega rápida, e a gente utiliza desses dados de análise, até muitas das vezes da própria pessoa ali, né, do próprio entregador, para saber se ele vai chegar a tempo para entregar aquela encomenda, ou se eu já aviso com 4, 5, 6 horas de antecedência que ele não vai conseguir, por conta da rota que ele tem. E do trânsito, da região, o que aconteceu nos últimos meses, ali nas últimas semanas ali de trânsito, ali onde ele vai fazer aquele percurso. E o grau de efetividade é muito alto. Então a gente acaba percebendo que não, realmente está se propondo a entregar, mas ele não vai conseguir. E tudo bem. Se a gente avisa o cliente com antecedência, a gente vai manter ali a experiência dele boa dentro da solução. Não é o ideal, claro, né? Mas a gente sabe que muitas das vezes pode acontecer algum tipo de imprevisto. E isso tudo utilizando de AI e Machine Learning, né, no background para analisar todos esses dados massivamente e já falar, olha, não, realmente, a melhor tomada de decisão aqui é você avisar para esse cliente que a entrega que ele comprou, que a gente prometeu entregar em 24 horas, vai chegar com um pouco mais de atraso. E isso tira, né, agrega valor, muito valor ao negócio e na experiência, né? É natural que a gente venha caminhando para um mundo mais ágil, né? Onde a gente naturalmente vem, né, observando e utilizando muito de dados, em um grande volume de dados para fazer esse tipo de trabalho. Então, esse é um dos exemplos também que eu posso comentar, mas existem inúmeros outros, né?
Vocês aí já adiantaram um pouquinho do SOC, como a IA também pode ser muito útil nessa parte. E eu vou dizer aqui que a gente tem dois lados da mesma moeda quando a gente fala de cybercrime, né? Na área de TI. Porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial ajuda muito na detecção de anomalias e também na prevenção, a gente também tem o lado dos cybercriminosos que estão usando a IA para agilizar os ataques, né, criar novos prompts também para atacar e tirar informações. Então, né, como que é essa perspectiva da utilização da inteligência artificial para ataques cibernéticos? Legal, legal. Isso tem aumentado cada vez mais, né? Eu já fui, né? Não eu, mas meus pais já foram vítimas nesse sentido. Graças a Deus a gente não teve nenhum tipo de situação, né? Ali de perda financeira ou algo nesse sentido, né? Mas já chegaram a utilizar a minha voz, a minha imagem para tentar fazer um ataque, né? Correlacionando dados que muitas das vezes vazaram na internet, chegaram ao contato dos meus pais no WhatsApp, fizeram um vídeo simulando uma situação de sequestro. E o que aconteceu foi que depois começaram a ligar para os meus pais para falar que eu tinha sido sequestrado, que eu passei por uma situação ali que tinha que ser resolvida e tudo mais, e usavam da minha voz para tentar sinalizar uma situação de desespero ali. Só que antes disso acontecer, eu tinha alinhado com meus pais de uma palavra-chave para ser utilizada nesse tipo de situação, né? Por que eu estou comentando isso, né? Às vezes a gente fala muitas das vezes de utilizar de ferramentas muito elaboradas, muito rebuscadas para poder sanar esse tipo de situação, mas às vezes um simples processo de você combinar uma palavra-chave em uma situação como essa já ajuda. A mesma coisa a gente vê com o uso da questão da IA para fazer fake news, né? O uso dela, né, com situações e informações ali que naturalmente são falsas, né? E muitas das vezes os atacantes utilizam dessas tecnologias para realizar ataques mais sofisticados, mais elaborados, com uma maior eficácia contra essas pessoas, né? Realizam esses ataques aí para as pessoas que não são as nativas digitais, como a gente conhece, que nasceram já com o uso da tecnologia, já tem um pouco mais de ambientação, mas que gostam de uso das redes sociais, gostam de utilizar essas redes para interagir, para trocar ali, né, para conversar, e existem atacantes que utilizam, né, dessas IAs, né, e utilizam dessas tecnologias para realizar esse tipo de situação, né. Então, existem, inclusive, recomendações, cartilhas que apoiam nesse sentido, né. A gente teve iniciativas ali também de grandes empresas no mercado falando sobre esses cuidados, né? E até mesmo quando a gente olha, por exemplo, o segmento bancário e financeiro, que vem cada vez mais reforçando esse tipo de cuidado junto às pessoas para não caírem em situações de golpe como essas, né? Hoje, você com soluções de IA, você personaliza a experiência de um usuário, né, que no caso é a vítima, para ele achar que ele está conseguindo ali um benefício super vantajoso, uma vantagem ali. E muitas das vezes eu vi isso acontecendo também, poxa, se cria um grupo lá no WhatsApp, ele coloca uma série desses robozinhos, vamos dizer assim, simulando pessoas. São pessoas que estão conversando dentro desse grupo entre elas, falando, olha, eu estou participando de uma tal promoção em tal lugar e estou conseguindo aqui um determinado desconto. Ah, não, eu também. E jogam essa pessoa dentro do grupo, essa vítima. E ela vê toda a história e fala, pô, não vou perder isso aqui, né? Poxa, não quero perder isso. Oportunidade dessa, né? A gente teve exemplos agora, esse é um risco muito em alta, né? Imagine você sendo um executivo de negócio, e você é um CFO, uma CFO, e você tem ali, né, uma reunião sendo formada com pessoas que não são as pessoas do board. Na verdade, são deepfakes de pessoas tentando se passar pelo board, pedindo para fazer uma transação financeira em nome da empresa. Você, como CFO, assina porque você está numa reunião, numa meeting com todo mundo que parece que é você. Muitas das vezes, como a gente falou, olho nu a gente não vê.
E aí você acha, não, tudo bem, a pessoa que conversou comigo não foi. Eram 4, 5 fraudadores que entraram numa reunião, num Meet, fraudaram a imagem das outras pessoas e falaram, olha, a gente precisa que você autorize uma transação financeira de tantos milhões para uma determinada conta, para um determinado pagamento. Ele vai lá, assina isso e depois descobre que a situação não é verídica, né? Foi ali forjada para executar uma fraude, né? E aí eu volto um pouco no processo. Eu gosto muito de falar do exemplo do arroz com feijão. Vamos fazer o arroz com feijão direito? Ao invés de a gente pensar no resto. Às vezes a gente fala assim, não, então vamos utilizar das melhores ferramentas mais rebuscadas para poder fazer proteção. Eu concordo que elas ajudam muito, sem sombra de dúvida. Existem muitas soluções de mercado que ajudam bastante e dão essa escala. Mas enquanto a gente não falar de um processo preparado e adequado para fazer com que essas pessoas que possam sofrer esse tipo de fraude estarem preparadas contra esse tipo de situação, como o exemplo que aconteceu com os meus pais, é natural que a crescente, né, na situação de ataques e de fraudes, elas vão continuar crescendo de forma vertiginosa, justamente porque pessoas são factíveis a erro. A gente vive num mundo cada vez mais ágil, tudo é para ontem. Às vezes você entra lá e tem uma pessoa falando que, vamos usar o exemplo dos meus pais, é o seu filho e ele foi sequestrado, e você está no meio da situação e pode calhar de muitas das vezes você ter falado com a pessoa e falar, isso aconteceu comigo, foi num processo que eu estava viajando. Então o atacante sabia, porque ele descobriu no final que acabou, e isso teve um insider dentro da empresa onde eu trabalhava na época, que ele sabia que eu saí para viajar, ele conseguiu sinalizar esse grupo criminoso, conseguiu os contatos dos meus pais e falou, olha, o Silvio está sendo sequestrado. E a minha, vamos dizer assim, o meu preparo nesse tipo de situação foi avisar meus pais, olha, cuidado, se esse tipo de situação acontecer, e ela pode acontecer ainda mais, principalmente quando a gente tem uma exposição um pouco maior e também atua na área de cibersegurança, de segurança de informação, a gente lida com o criminoso, né? Infelizmente essa é a verdade, estamos em um mundo em que a gente fala muito da guerra física, da guerra real, mas a guerra virtual ela já vem acontecendo há muito tempo e isso tem se tornado uma escala cada vez maior e a gente vê exemplos de situações como essa que esse atacante, ele sabia que eu tinha viajado por um tema de um evento da empresa, houve uma informação de um insider, ele comunicou um grupo criminoso, esse grupo criminoso utilizou de um número falso, conseguiu uma imagem, vários grupos de imagens minhas, pegou essas imagens, preparou um deepfake e a partir dali tentou ali, realizar esse tipo de ação ali junto, né, com os meus pais, né? A gente vê exemplos de call centers do crime agora. Pessoas que são recrutadas, né, hackers que são recrutados pelo crime organizado, que utilizam, né, dessas tecnologias para criar um call center falso e sinalizar que a pessoa foi vítima de uma fraude, pede os dados dessa pessoa e a partir dali a pessoa está achando que está conversando com o banco e não é. E aí qual o processo que a gente pode ter nesse sentido? Poxa, se eu estou sendo notificado que eu estou sofrendo uma fraude, o que eu falo? Olha, no meu caso, né, é uma coisa que geralmente eu recomendo. Tudo bem, vou desligar a chamada, estou ligando no número oficial do banco para falar com vocês. É só pela minha segurança. Você vai perceber que muitas das vezes quando é fraude, não, meu amigo, você não pode desligar não, porque vai acontecer. Não, eu estou ligando para o banco. Vou ligar no número oficial que está lá no verso do meu cartão. Só de fazer isso, muitas das vezes você já tem uma validação de que aquilo que está acontecendo você pode ter uma segurança, né, de que aquilo que está acontecendo realmente é verdade ou não, né? A gente fala muito das fake news, né, como exemplo, e a gente sabe que a população que não é nativa digital, que não está ali, né, que viu a tecnologia crescer e surgir, claro, né, não estou generalizando, mas a gente sabe que muitas das vezes o acompanhamento dessa geração para o uso da tecnologia é diferente das gerações mais atuais. Então, é super natural a gente perceber que
infelizmente, essas pessoas estão mais suscetíveis a esse tipo de situação. E cabe a nós prepararmos a comunidade para poder lidar com esse tipo de situação, né? Estar preparado em situações como essa. Então, desde o uso de tecnologia que possa dar escala na jornada dessas pessoas com o uso da tecnologia, né, com o celular na mão, mas também situações como essa, onde a gente fala muitas das vezes de cenário de exploração, de tentativa de ataque, numa ligação. E é uma ligação para a pessoa que ela simplesmente precisa ter o número dela, coisa que a gente quase nunca vê vazado aí, né? De alguma forma. Então, o número de telefone, às vezes, pode nem ter sido vazado. Eles pegam lá um grupo de números randômicos, começa a cruzar dados e informações que já vazaram, né, na internet, nos fóruns, ali tem ali nas dark webs, né? Ali dentro da dark web, né? Esses fóruns onde tem informações que são vendidas, né, essas bases de dados sendo vendidas por aí, esses dados sendo cruzados e correlacionados para montar uma campanha de engenharia social para atacar essa pessoa. E às vezes o ataque que ela vai fazer não é ela falando, eu sou tal pessoa do tal banco para tentar fazer isso. Às vezes ela pode utilizar da voz e da imagem de um familiar para induzir ela a fazer uma transferência bancária, um Pix, uma transação no cartão de crédito, para poder ali financiar muitas das vezes o crime organizado, né? Esses ataques muitas das vezes eles são destinados a isso, para obter vantagem e monetizar e cada vez mais reforçar o crime organizado com relação a isso. E a gente vem percebendo muito, né, desse tipo de movimentação recentemente, porque o crime organizado hoje ele utiliza desses profissionais, eles recrutam muitas das vezes profissionais que estão emergindo, né, que estão entrando no mercado e que têm muito conhecimento, muita capacidade, muita criatividade, né? A gente fala que o povo brasileiro é o povo mais criativo. Eu gosto de dizer isso, eu tenho orgulho de dizer, porque tem cenários aqui no Brasil que a gente enfrenta que pessoas de outros países vêm aqui estudar a gente. Né? É o tipo de cenário mais desafiador que a gente encontra com relação à proteção, né? De dados ali, né? O uso ali, né? E a proteção, né, cibernética, né? Então, a gente tem os casos de fraudes mais engenhosos, né? Na maior parte das vezes, e essas organizações estudam, né? Esse comportamento. E se a gente optar por utilizar essa criatividade para o bem agora? Como que a gente cresceria, né? Olha o impacto que a gente teria. E a gente pode ter. Isso é uma coisa que eu falo muito quando hoje eu sou integrante da Vida de AI, né? Onde a gente vai em alguns eventos grandes no mercado de segurança, eventos dos mais variados, mas que falam sobre a temática de segurança e de cyber como um todo. E a gente sempre gosta de retomar esse tema, sempre gosta de falar desse tema. O que a gente pode fazer para melhorar como sociedade, para deixar as pessoas, né, a comunidade preparada para esse tipo de situação? Porque a gente vem percebendo cada vez mais, né, o aumento, né, crescente desses ataques, a crescente desse tipo de situações ali que as pessoas podem acabar enfrentando. E muitas das vezes a contrapartida seria, né, a gente preparar esse pessoal, preparar a comunidade para lidar com esse tipo de situação. E é uma iniciativa que a gente fala que pode parecer pequena, mas se a gente planta a ideia, a semente e ramifica isso depois, a gente vai naturalmente crescendo, vai naturalmente reforçando esses cuidados, né? E é natural que a gente vai encontrando ali alguns desafios, né? A gente fala muitas das vezes que o atacante ele sempre precisa estar um passo à frente da gente, então para que ele consiga, né, atacar, ele tem que estar um passo à frente, ele tem que estar ali, ele tem um preparo, ele tem dinheiro, ele tem recurso, ele tem tempo. Muitas das vezes a gente que atua nas camadas de defesa e do lado bom, né, da força, a gente está ali ocupado em uma série de temas e situações. Ele tem o tempo todo livre para poder fazer um ataque ou planejar um ataque, planejar uma situação como essa. Então, é muito mais importante nós, como sociedade, se prepararmos, nos prepararmos para isso,
com conscientização, com preparo, com conhecimento sobre o uso dessas tecnologias também, né? Pro bem, né? Principalmente. Né? O atacante ele tem ali 100% do tempo para pesquisa e desenvolvimento. Exato. Né? As Exato. empresas, a gente já tem ali um limite. Um tempo, limite financeiro, de a tempo, capacidade né? ali, a gente tem um limite. Exato. Mas é interessante esse tema, e agora a gente vê muito dos ataques, né? Estava fazendo um artigo sobre isso, é sobre a questão da biometria, né? Que agora está na moda tanto o vazamento de biometria quanto o roubo de dados biométricos por conta da importância, né? Você vai fazer um empréstimo, fazer uma validação, tem lá reconhecimento facial para fazer. Eu estava vendo esses dias uma matéria, não lembro em qual portal que foi, que estava falando justamente do pessoal que estava não digital, mas estavam se passando por agentes de saúde, agente comunitário, para tirar foto, principalmente de quem é idoso, né, que ali é mais vulnerável, para depois fazer os empréstimos e financiamento no nome da pessoa. Então, E teoricamente a biometria era para ser mais segura, né? Exato. Porque, né, as senhas, mesmo com multifator de autenticação e tal, a gente sabe que eles sempre dão um jeitinho de quebrar. Então, a biometria foi surgindo, né, facial, digital, para justamente trazer mais proteção pra gente. Mas eles conseguem dar um jeitinho. Sempre dá um jeito. Sempre... Eu posso comentar uma situação que me veio aqui agora, de um colaborador do meu time, né? Aconteceu com ele. Ele recebeu, os pais dele receberam ali, né, uma visita de uma pessoa dizendo que fazia uma entrega para uma grande empresa. Não era a empresa que a gente trabalhava, mas sinalizando, olha, a gente tem uma entrega de um produto para vocês e tal. E aí os pais, né, o pai dele, né, que foi atender e receber o produto, ele falou assim, não, tudo bem, né, geralmente a gente assina, em alguns casos, né, recebe ali e confirma assinando o produto. E não, a pessoa estava capturando uma fotografia, tá? Usando a câmera para falar, não, preciso de fazer uma captura sua aqui para poder sinalizar que o produto foi entregue. E esse não é um tipo de comportamento, eu não preciso disso. Né? E a gente fala muitas das vezes, né, sobre a questão da proteção centrada na identidade, porque agora a identidade, nossa, vai ser o canal de proteção, não vai ter como, né? O roubo de identidade tem se tornado cada vez maior justamente porque a identidade, né, a proteção, né, dos processos, né, esses processos dessas, pensando, por exemplo, em situações como a questão de uma transferência bancária ou de uma entrega de um produto, a gente sabe que muitas das vezes pessoas podem utilizar esses tipos de técnicas para poder roubar esses dados e essas informações. E o que a gente faz nesse tipo de situação, né? A gente sabe que, tudo bem, muitas vezes, a maior parte dos dados que a gente ali são gestionados pelas empresas se tomam o devido cuidado para proteção, mas esse tipo de informação pode vazar. E aí vem, né, aquele ponto, poxa, não, tudo bem, então, pelo menos eu não tenho a minha biometria, né? A minha biometria é minha, é o meu rosto, minha digital. E agora a gente está começando a falar de um cenário que até esse tipo de dado, informação está sendo utilizada para ser roubada para poder justamente fraudar, para justamente explorar esse tipo de situação, como aconteceu com ele, com o pai desse rapaz. E aí a gente conversando, justamente a gente falou, olha, quando for assim, né, você não precisa coletar minha credencial, minha identidade, minha fotografia. Por que disso? É questionar, é parar um pouquinho e falar, mas espera aí, o que a pessoa está me pedindo faz sentido? É necessário para aquilo, né? E a gente vem acompanhando justamente isso, porque cada vez mais a gente tem uma iniciativa recente em que foi muito debatida aqui no Brasil de pessoas vendendo a sua identidade, né? Sim. Em troca de um valor, de um X, um FII ali, né? E você ia entrevistar essas pessoas e as pessoas falavam, não, tudo bem, mas até o repórter perguntava, mas você sabe para que eles estão fazendo a coleta da sua identidade? Não sei, só vim pelo dinheiro. E claro, a gente começa a falar de camadas ainda mais ali, né, mais a fundo sobre
conscientização, cultura sobre segurança. Falar, cara, você não vale isso. É seu dado, é sua informação. Você não sabe o que está sendo feito. Às vezes pode ser que sim, pode ser que estejam coletando isso para um cenário positivo de proteção, né, de uso desse dado de informação para proteção sua na jornada na sua jornada de uso de tecnologia. Mas às vezes não. E é igual que a gente fala, poxa, eu vi esse cenário esses dias. Um pesquisador, ele entrou em contato com um desses chats, dessas IAs generativas, e pediu para ele criar um modelo de um passaporte com a fotografia dele, com os dados que eram reais, que eles poderiam cruzar, mas se passando por outra pessoa. E em alguns cenários de alguns processos de abertura de contas junto a alguns bancos, ele deu aquela informação como aceita, como verdadeira. E era muito similar o passaporte, era muito similar. E agora imagina um cenário onde, por exemplo, se coleta um atacante como esse, vai lá, coleta a foto dessa pessoa, fala, não, tudo bem, agora gera para mim imagens de documentos, né, oficiais, para que eu possa utilizar isso num processo de conhecer seu cliente, né, como a gente comentou sobre abertura de conta. E aí, se as empresas elas não se prepararem para esse tipo de situação, a gente vai enfrentar um número ainda maior de fraudes, um número ainda maior de perdas. Se a gente fosse falar que como economia, como PIB, o crime organizado está em terceiro lugar se ele fosse um país. A gente só perde para os Estados Unidos e a China, ele. Mas tem um risco de passar, se continuar dessa forma. Né? O crime organizado gera prejuízos ali que, se fossem calculados como PIB, né, de um país, ele está em terceiro lugar. Olha o grau de preocupação que a gente deveria ter com o tema, né? De novo, isso é uma coisa que eu falo muito. O uso da tecnologia, ela não tem que ser ali, né, restrita. Ela não tem que ser ali, de alguma maneira, impedida, né? Porque é um caminho sem volta. Depois que a gente teve a IA generativa, é o boom, não adianta. Isso não tem como falar, não, agora ninguém vai usar. Não tem como. Agora, quais são as medidas que a gente vai implementar para proteger e minimizar esses riscos que a gente pode correr? Esse é um cenário que a gente fala muito sobre. Então, por quê? Por que é tão importante a gente falar desse tema? Por que é tão importante a gente falar disso? Porque o negócio ele vai continuar utilizando, ele vai utilizar isso como diferencial competitivo, como uma estratégia competitiva, e é natural que, se você for aquela área de controle que chega e fala não, a pessoa que está ali do outro lado, ela vai usar outra ferramenta. Você não está me deixando usar essa? Tudo bem, então deixa eu encontrar um caminho à parte. Sempre vai buscar uma brecha para ir. E aí eu acho que é um ponto que entra já com relação até à regulação, né? Sim. Que às vezes o pessoal acaba se confundindo com o proibir com o regular, né? Exato. O pessoal às vezes confunde o que é o termo. Então, a mesma coisa, assim como teve a LGPD para a privacidade, né? Que agora está tomando um rumo com as ações e tudo mais, a ANPD criando mais documentos até para ajudar ainda mais o pessoal a se guiar. A mesma coisa vai ser com a IA, né? A questão da regulação. Tem lá o projeto, já se assemelha quase que 100% com o que tem na Europa, né? Aqui pra gente. Mas é um caminho que precisa também, porque senão essa questão das fake news, questão do uso para deepfake, então o quanto isso impacta, né? Sem dúvida. E assim, a gente precisa, assim como a gente tem em outros segmentos, em outras áreas, todos eles são regulados, né? Se a gente for para da saúde, tem uma regulação, porque senão imagina, todo mundo dá o remédio que quiser de cachorro para alguém tomar um remédio achando que vai curar alguma coisa. Então é diferente. Então a importância desse caminho também junto para definir aí através de leis, né? Não entrando nesse quesito, né? Porque acho que ninguém aqui é formado em direito para falar mais sobre isso, mas entrando nesses aspectos para ajudar a dar um norte no que é possível, por exemplo, nesse caso do reconhecimento facial. Até que ponto vai? Claro. Né? Como é que vai ser feito com relação a esse... que é um dado. Sim. Né? Você vai, por exemplo, entra num prédio
o pessoal tira a sua foto. Sim. E o que acontece com essa foto depois? Exato. É legal de comentar a questão do projeto de lei. A gente tem esse projeto de lei rolando agora em Brasília, sobre regular ou não, né? E muito está se discutindo. E tem um viés do tipo, a gente não deve regular, porque se a gente regular, a gente vai proibir, a gente vai impedir, a gente vai ali, né? Não dá... entra uma questão, claro, política. Nem é um mérito aqui, né, nesse caso, mas... a gente, como cidadão, a gente tem o direito de participar do comitê público, de conhecer do projeto e sugerir, inclusive, né? E a gente fala muito, né, ver essa movimentação acontecendo lá, e muitas das vezes nós como cidadãos aqui, né, dentro exercendo os nossos direitos, a gente pode sugerir, a gente pode entender, a gente pode acompanhar. Então, de novo, né, se a gente, eu acho que precisa haver um equilíbrio, sem sombra de dúvida, precisa existir um caminho recomendável para uso, claro. A gente não deve de alguma maneira banalizar de que, cara, isso vai ser uma restrição, vai ser ali um bloqueio, vai ser ali um impeditivo para o uso dessas tecnologias, mas a gente também tem que tomar um certo cuidado. A gente tem que ali de alguma maneira instruir, orientar e regular. Eu concordo também de que não é uma proibição, é um caminho acordado, ético, sobre o uso dessas soluções, né? Porque a gente vem acompanhando cada vez mais, a gente vê, né, questões sobre situações ali de direitos autorais sendo infringidos com o uso dessas tecnologias, as próprias tecnologias muitas das vezes utilizando de artigos, de informações públicas na internet e que são utilizadas, são consumidas com o uso de IA generativa, por exemplo, sem citar as devidas fontes, né, o cuidado dos autores de ter criado aqueles documentos, aquelas obras, né, muitas das vezes. Foi discussão um tempo atrás, né, eu não lembro qual banda foi, depois eu posso lembrar, ou qual foi o músico, mas que começou-se ali, né, uma movimentação sobre, poxa, estão utilizando a voz de determinado cantor, de uma banda, ali, né, de um compositor, para criar novas composições, e aí começou essa discussão, mas qual o uso controlado disso, né, regulado disso? Eu estou usando a voz de alguém sem autorização, de uma maneira indevida, eu posso estar utilizando situações como a gente acompanha também muitas das vezes pego lá um vídeo curtinho, muitas das vezes de um influencer ou de uma pessoa muito famosa, né, e pego aquela imagem e faço um corte exato no ponto exato ali. Isso eu vejo muito em atacantes fazendo, né? Faz um corte exato ali no momento que ela para de falar e faz a introdução do vídeo e coloca um vídeo de uma fraude com a voz da pessoa dizendo que aquilo é uma promoção vantajosa, algo ali que ela pode te ter nenhuma vantagem. E, de novo, né, se cria ali, né, uma situação de isca para pessoas acabarem caindo, porque muitas das vezes a gente tem que até parar e questionar, poxa, mas aquilo faz sentido que está sendo proposto? Aquilo que a pessoa está fazendo campanha de tal empresa, dizendo de tal promoção, você vai olhar assim, poxa, mas a promoção fala de tanto por tanto, e é uma diferença absurda, abissal de dinheiro, de valores, né? E frente a um produto real, verdadeiro, né? E aí existem os outros cuidados, né? Dentro da jornada desse utilizador, né? Desse tipo de tecnologia. Poxa, eu estou olhando ali para saber se o site da compra aponta para a loja oficial do marketplace, daquela empresa que está sendo anunciada como uma empresa que está fazendo aquela campanha. São situações como essa que a gente precisa cada vez mais ali incorporar e trazer, né, conscientizar essas pessoas sobre o uso adequado da tecnologia e de estratégias para que elas possam se livrar de situações e enrascadas como essas que podem surgir, né? Faz parte do processo. Sim, e eu acho que a regulamentação também é importante, porque, como vocês falaram no início, toda empresa agora vai utilizar da IA e
a ferramenta ser regulamentada, é necessário a empresa saber qual que vai utilizar, né? Porque ela não usar uma ferramenta regulamentada e colocar ali dados da empresa, dados de funcionário, aonde isso vai parar? Então, ter esse filtro também, não é toda empresa que faz o que você falou no início, que vocês, né, veem com os funcionários, o que coloca ali, quais dados coloca no prompt. Então, não é toda empresa que tem esse preparo. Muitas empresas vão usar porque eu preciso estar no mercado competitivo. Então, ela saber que tais ferramentas estão regulamentadas, estão sendo acompanhadas, são liberadas pelo governo, já é uma forma de proteção também, né? Sim. A gente vem falando muito disso, né? De uso, né? Adequado como uma ferramenta ali, uma referência, né? De cuidado, de respaldo sobre o que é esperado, né? O que é melhor, né? Isso ajuda, como você falou, Mavi, com relação à maturidade. Que as empresas, assim, não totalidade, têm a maturidade para usar IA. Sim. E aí, se a gente não tiver ali um guia de boas práticas para ajudar, aí vai acontecer esse tipo de coisa, porque ela não tem por onde começar, não tem base, tá descobrindo no calor tá perguntando pro chat GPT como utilizar a IA, né? Tá ali fazendo a pergunta para ele fala, vai por aqui. Só que ele não tem essa preocupação de se pode ou não pode. Eu tô fazendo uma pergunta e ele tá me respondendo. Se tá certo ou errado, vai depender do estado de espírito, vamos dizer assim, Claro. de como é que está sendo feito ali, está sendo guiado. E aí eu posso expor dados sensíveis da empresa ou não. Tá? Foi o que aconteceu muito no começo, né? Que o pessoal começou a utilizar soluções de IA para explorar, desde coisas simples, né? De fazer, quais são as chaves do sistema operacional que eu não posso utilizar, né? As brincadeiras que teve. Como também, olha, tem aqui esse meu balanço do financeiro, faça uma análise para mim. Aí joga no resumo. Tá aprendendo com aquilo ali. Contratos, né? Poxa, eu quero melhorar esse contrato, eu quero avaliar os termos desse contrato para ver se existe um risco. Ali copia toda a base contratual ali no contrato estabelecido. Não esconde os dados, né? Exato. Daí já tá vazado. Exato, então, tá vazado. Como é que fica a questão de anonimização, questão de controle? Então, assim, precisa da regulamentação não só para ajudar nisso, né? Mas também para até o que não é viável ter. Por exemplo, o uso de deepfake, né? Como o Silvio comentou, com relação aos ataques. Não precisa de muita coisa, né? Hoje você pega um vídeo, você faz um recorte ali de 1 minuto, você já tem a voz para fazer um caractere seu lá falando em vários idiomas. Você pega o rosto, você pode fazer também a questão do deepfake ali. Então você junta os dois, você pode usar para o bem, fazer ali, otimizar várias coisas, de repente gravar um treinamento. Você põe ali, grava em 50 mil idiomas, um abraço. Ou também você pode tirar proveito para aplicar golpes. Como você comentou, se passar ali por membros de uma reunião. Então, o que é viável? Ou, de repente, se eu tenho as credenciais de alguém biométrico, por exemplo, o que eu consigo fazer com isso? Então, olha o exemplo. O pessoal se passando por agente, não foi nem meio digital, né? Foi ali, utilizando o celular, se passando, de forma mais simples, pegando quem está mais vulnerável e tirando proveito. Então, como é que a gente equaciona esse boom de tecnologia, porque não tem volta, isso não tem, mas como é que a gente reduz, né? Acho que o ponto da regulamentação seria nesse sentido de até onde é o aceitável e o que passa a não ser. Claro. Né? E o que a gente vai fazer com relação a isso? Para caracterizar, por exemplo, um deepfake se caracteriza como o quê? Um hashing, qualquer coisa, enfim, que for sendo feito, onde que isso aqui vai entrar? E muitas das vezes até, poxa, é um crime cibernético? Se enquadra em uma lei existente? Exatamente. Se enquadra, qual a penalidade aplicável? Porque também a gente fala muito sobre isso, né? É o uso consciente, adequado, dentro dos limites, e muitas das vezes a responsabilização daqueles que utilizam de maneira incorreta ou indevida, né? Então, se torna um aspecto importante disso, porque senão tudo que a gente não gerencia e não faz com controle pode tomar um caminho não esperado. Infelizmente, essa é a verdade, né? É legal, é bacana a gente ter esse uso com autonomia das soluções,
dessas soluções, mas é uma autonomia com controle e responsabilidade, né? Muitas das organizações adotam o uso de IA simplesmente para falar, não, cara, tá todo mundo usando, Tô eu aqui tenho no que meio. usar, tenho que estar no meio, porque se eu não estiver no Sim, meio, eu vou estar para trás. eu tô para trás. Aí usa, implementa, quer implementar, coloca de uma forma muito rápida, de uma forma não tão estruturada, e começa a ter problemas com o uso, justamente por isso, né? Eu falei, eu até ali comentei um pouco mais no início, né, do cuidado sobre da IA ela ser utilizada como uma ferramenta de aceleração de crescimento, né, de apoio para a organização. A gente vê muitas das vezes, eu falo brincando, poxa, pessoal, eu vou desenvolver um código aqui, e o pessoal muitas vezes até fala, brincando, mas eu não vou precisar mais de desenvolvedor. Não é assim. Calma. A ferramenta me ajuda, me auxilia, mas eu vou precisar de ter uma pessoa importante, técnica importante ali para entender o negócio, para fazer isso acontecer e saber se aquilo está da maneira adequada, né? Não estou dizendo que não ajude, então você está querendo dizer que é imprescindível. Depende do contexto, depende da necessidade, né? Mas o que eu vejo muitas das vezes é que o profissional de tecnologia que está preparado para usar as ferramentas e extrair o valor delas vai ser o profissional com diferencial no mercado. E é natural que a gente venha observando que está acontecendo um movimento às vezes até inverso. Então, cara, eu não quero desenvolver hoje não. Empurra lá para IA, deixa ela fazer para mim. Aí vai olhar o resultado, não é o resultado esperado. Não é fazer no automático, não é fazer uma curadoria adequada, como você havia comentado, e pensando também no sentido de, poxa, o que está sendo proposto pela IA faz sentido? É igual eu falar, por exemplo, em alguns processos de negócio que as pessoas estavam começando a pensar esse ápice da IA que a gente passou ali, né? Cara, vou delegar a tomada de decisão para o modelo. Não. Cuidado. Né? O modelo ele tem suas oportunidades, ele tem ali os seus cuidados de uso. Ele pode recomendar, ele pode direcionar. Mas você delegar totalmente a autonomia para ele pode se tornar um problema. Porque do mesmo jeito que nós erramos, a IA erra também do mesmo modo e ela pode errar mais dependendo da forma como a gente a modela, a prepara, e a gente sabe de alguns cenários, né? Situações enviesadas que ela pode tomar de decisão, situações em que a gente observa a IA variando, né? Então você fala de uma coisa, ela acaba dando um resultado diferente. A gente faz esses testes de vez em quando e fala assim, IA, responda para mim essa equação matemática. Aí você vai olhar a equação, você sabe que, você vai fazer uma analogia, né, que 2 mais 2 é 4, mas ela vai lá e sugere 5. Por quê? Porque o modelo, ele foi treinado para saber que 2 é 2 é 4. Mas em alguma situação, em algum cenário, ele pode tomar um rumo distinto, e como ele foi desenvolvido, ele pode dar um resultado anômalo, pode dar um resultado não esperado, né? Claro, os modelos atuais, eles são muito mais preparados para esse tipo de situação, mas ainda pode acontecer. Agora, imagina você depender de um processo crítico no negócio em que você delega a autonomia para ela tomar a decisão e ela toma a decisão errada. Ela acabe tomando uma decisão inesperada que vai romper com o processo de negócio, vai gerar prejuízo para a organização. Faz sentido? Não faz sentido deixar e se apoiar especificamente, né, na IA para essa tomada de decisão. Ela tem que ser uma facilitadora para a gente ter dado a informação necessária para que a gente possa escolher e tomar a melhor decisão também, né? Sobre essa parte de regulamentação da IA aqui no Brasil, eu tenho uma pergunta para vocês. Porque essa regulamentação que está sendo desenvolvida, ela, igual você falou, né, ela está bem parecida com a da Europa. E eu já vi especialistas falando que ela tem que ser adaptada para a realidade do Brasil, né? Porque aqui é bem diferente do que existe lá na Europa. E eu sei que aqui não temos advogados, mas na opinião de vocês, o que eles devem priorizar
aqui, porque você falou, né? Porque o pessoal brasileiro é muito criativo, tem coisas que só acontecem no Brasil. Então, pensando assim, mais um achismo também, porque vocês estudam isso e lidam com isso geralmente. O que vocês acham que deve ser priorizado? Na minha opinião, eu gosto muito de falar sobre essa questão dos cenários éticos mais padrões, né? Exemplo, uma coisa que eu acho que precisa ser acompanhada e regulada é a transparência desses modelos. Porque o modelo ele pode tomar decisões enviesadas, ele pode... Vamos pensar num cenário de um modelo de IA que apoie numa questão de scoring para concessão de crédito, né? Se você não trazer uma transparência para esse processo, para quem utiliza daquela solução do serviço, você pode ter uma situação de quebra de confiabilidade no modelo e uma questão, claro, né, ali super debatível de o modelo está enviesando para um lado, o modelo está, de alguma maneira, tomando um caminho que não deveria tomar, né? Outro ponto que eu acho que é muito importante no meu ponto de vista, na minha opinião, é aquilo que a gente comentou. A gente sabe qual vai ser o limite e qual vai ser o tipo de responsabilização para quem passa do limite. Porque senão a gente vira terra sem lei, infelizmente, né? E a gente sabe que há situações que fogem dos princípios de ética como sociedade. Você utilizar de um modelo de IA para realizar um deepfake é perigoso, né? Vai induzir pessoas a acreditar na informação que está sendo passada ali. E como a gente vai responsabilizar as pessoas que fazem isso e que executam isso de maneira indevida, né? Situações que a gente fala muito sobre o cuidado, né, também do uso de IA, pensando em trazer, né, a clareza sobre que tipo... Isso conecta muito também com a LGPD também, né? Tem uma relação com ela também. Eu estou utilizando os modelos de IA. E esses modelos de IA, eles fazem o uso e tratamento de dados, eles podem acabar fazendo o uso e tratamento de dados pessoais. Como a gente vai gestionar isso perante a sociedade? Eu vou treinar IA com dado de pessoas que podem ser identificadas e pode ali, pensando numa questão de alguma falha ou de alguma vulnerabilidade nesse modelo, expor informações dessas pessoas. Faz sentido a gente usar informações? Eu realmente, é uma coisa que eu sempre falo, cuidado, né, do uso de informações pessoais, o envio de prompts com dados pessoais para esses modelos. Porque muitas das vezes, grande parte desses modelos usa a própria interação que você realiza com ele para aprendizado. Então, às vezes você fala para ele, olha, vamos pensar aqui nesse cenário de novo, né? O 2 mais 2, ele deu igual assim. Ele falou, não, cara, 2 mais 2 é 4. Aí ele vai falar, não, tudo bem, obrigado. E o que ele faz? Ele se modela, ele se treina para aquilo. E isso pode acontecer em diversos cenários, né? Então, deixa eu dar essa clareza também sobre, olha, nós estamos oferecendo para você um serviço de IA, uma solução que pode ser que ela possa utilizar de dados seus para te dar ali predições, te facilitar a vida com relação a uma determinada necessidade, ali, um determinado processo. Vamos pensar num cenário, por exemplo, em que eu utilize a IA para fazer um modelo preditivo para sugerir ali investimentos, por exemplo. Para ela fazer essa sugestão, pode ser que ela precise de acessar dados dessa pessoa com relação aos seus hábitos de consumo, ao seu controle financeiro. E ela vai estar ali utilizando e consumindo dessas informações. Nós damos clareza para o utilizador que isso vai acontecer? É um cenário que pode acontecer também. E a gente precisa, de uma certa forma, regulamentar e deixar claro que, olha, você vai utilizar esse tipo de tecnologia, é importante você deixar claro para o utilizador que ela está sendo utilizada e para que determinado fim ela está sendo utilizada. E você dar essa transparência se torna... A gente fala muito sobre, mas isso pode romper meu diferencial competitivo e minha estratégia de crescimento. Então eu vou acabar dizendo que eu uso, que eu faço com a IA que eu tenho hoje dentro do meu ambiente e alguém pode utilizar e copiar disso. Às vezes não, às vezes a gente tem um cenário contrário disso. É você gerando valor para o negócio com o uso de uma ferramenta que você vai amplificar ali, apoiar numa tomada de decisão, numa entrega de valor para um cliente, para um utilizador,
e dando a transparência para ele, né? De que aquilo está sendo usado para um determinado fim, aquela é a responsabilidade da empresa com relação ao uso desses dados e dessas tecnologias, e isso se tornando até vantagem competitiva, para falar, olha, a outra empresa usa IA como eu uso, mas eu te dou a transparência do que eu faço com os seus dados e as suas informações e o que você imputa ali, o que você gera, o que você passa para ela. E aí, o que acontece com uma sociedade? É claro que a gente fala brincando, né, dos termos de condições que às vezes a galera passa batida, só dá o ok e não aceita, né? Mas vamos imaginar um cenário de um cliente que lê os termos de condição de uso e usa daquilo como uma tomada de decisão para saber se ele vai para a ferramenta A ou a ferramenta B. Eu, como cliente, sabendo disso, eu vou falar, não, então eu vou usar a ferramenta que está me dando esse aporte, está me dando essa garantia. E eu acredito que no trabalho né, que a gente vem acompanhando nesse projeto de lei, seja importante regulamentar isso também, dar essa clareza né, para o usuário, para o utilizador dessas ferramentas, sobre o que é feito com esses dados, informações, interações que você faz com essas plataformas, justamente para a gente trazer uma maior também tranquilidade de que, eu vou falar do cenário apocalíptico, né, que o pessoal gosta muitas vezes, das vezes de dizer, a IA vai dominar o mundo, vai vir a Skynet, né, e eu não dei um obrigado para a IA e ela vai brigar comigo quando ela chegar ali, né, não, mas eu gosto dele porque ele falou, obrigado, né, no chat, né, aquelas brincadeiras que o pessoal faz. Mas é sério, né, é uma situação que a gente fala assim, brincando, mas você trazer essa claridade, trazer essa transparência, certamente vai apoiar ali no processo de que quando as empresas elas passarem a revisar os seus processos, aquelas que já incluíram o IA nos seus processos de negócio, ou que vão incluir nos seus produtos e serviços e processos, elas têm uma diretriz. Ela saiba até o limite, né? Até que ponto ela pode ir. E até que ponto a gente sabe que eticamente, por exemplo, não é recomendável utilizar, eu posso estar infringindo esse tipo de boa prática como sociedade, né, no uso dessas soluções. Eu acredito que essa parte relacionada à privacidade é um ponto que deve pegar bastante, porque a gente vê os exemplos aí, principalmente quando a gente fala de cybercrime, né, utilizando as imagens para criar deepfake, etc. Esse é um ponto que eu acredito que tem que ser abordado, não tem como fugir muito disso. Né? E o outro é a questão mesmo de adequação, já o nome da regulamentação para isso, para dizer o que caracteriza um uso né, correto ou o que é considerado um crime, por exemplo, para evitar problemas, igual a gente via muito no passado, que eram os famosos boatos, né, que eram criados, que começou com pessoas paravam na rua, né, falando, fulano ali, não sei o que, o outro ali, não sei o que. Depois começaram a colocar isso nas redes sociais, né? Uhum. Colocar a foto da pessoa e falar, olha, se você viu essa pessoa aqui, cuidado que ela fez tal coisa. E agora a gente tem a possibilidade de criar situações né, virtuais ali, com IA, para mostrar e falar, olha aqui, ó, pega um recorte ali, que às vezes nem é um recorte de uma coisa real, mas foi criado para falar ali a fake news e o pessoal cai matando, né, até mata realmente alguém ali por conta disso, ou se não mata, como a gente já viu em alguns casos, acaba com uma carreira de alguém, com a vida o impacto que tem. Então, esses são os pontos que eu acredito que tem que ser bem vistos, porque é cada vez mais comum e mais simples, né? Hoje, se a gente pegar aqui e ficar ali uma semana, vamos dizer assim, mexendo com essas IA, a gente vai conseguir fazer algumas coisas, né? Que algumas precisam de minutos para ler um determinado cenário para já criar um conteúdo. Então, basta ter imaginação fértil, né? Para as coisas e um pouco de conhecimento, você sai criando tudo essas coisas. Então, na minha opinião, assim, eu vejo mais essa linha. Não tem como fugir muito de ter algo que não seja alinhado à LGPD, porque a gente tem essa questão de proteção dos dados sensíveis aqui. Então, como é que a gente vai lidar com isso no mundo dentro da IA, gerando conteúdo ali? Sim. Bom, para finalizar, na TI atualmente, né, a IA está sendo muito utilizada para agilidade, né, para automatizar os processos. Também tem
acho que iniciou muito com os chatbots, né? E essa parte de cibersegurança. Mas o que vocês veem que está começando a ser usado aí na área de TI ou que está tendo estudos para o futuro? Que vocês veem que talvez seja uma tendência que está começando a surgir ou que não caiu ainda tão em uso, mas que vocês veem que daqui a alguns anos vai ser muito usado na área da tecnologia da informação com a IA. Eu estava num bate-papo recente que a gente falou justamente desse tema. A gente fala que é um futuro, mas é um futuro bem atual, né? Ele está chegando, ele está bem próximo mesmo, né? A gente vê soluções ali de análise de comportamento de usuário, por exemplo, no uso de tecnologia dele, que o simples fato de você utilizar o computador num determinado padrão, né, e características de comportamento, qualquer desvio que possa acontecer nesse sentido, ele já possa detectar algum tipo de comportamento suspeito para investigação, né? É claro, existe um cuidado, né, de não fazer aquilo, por exemplo, ser um minority report em que eu monitore todo mundo sem o devido cuidado, sem o devido ali, né, consentimento, né, justamente como a gente vinha conversando sobre a questão, né, de trazer essa transparência para o usuário. Mas pensando em soluções de segurança, por exemplo, o uso, né, de soluções ali que a gente acompanha no mercado de UEBA, né, de User Entity Behavior Analysis, né, análise de comportamento do usuário e das suas tecnologias que ele utiliza no dia a dia, já dá uma escala muito legal, por exemplo, para as equipes de resposta a incidentes, a olhar o comportamento do usuário com essa análise preditiva. Então, eu tenho uma equipe que trabalha utilizando dessas ferramentas, às vezes até o próprio comportamento do cursor do mouse dele na tela de um jeito, ou a forma dele digitar. E de repente eu estou percebendo que esse usuário ele está com um comportamento distinto, a forma como ele percorre, utiliza ali, né, o dispositivo ela é diferente, e ali você percebe que houve um desvio de comportamento padrão, porque ele foi estudado o comportamento dele esperado, e quando há esse desvio, sinaliza um alerta, olha, dê uma olhada, dê uma investigada, será que esse usuário não está, a credencial dele não foi roubada, né, e um atacante está se passando por ele, ou acessando o computador e o dispositivo dele para se passar por ele? É um exemplo, né? A gente vê também aí o uso, né, de IA cada vez ali, né, de uma forma escalável para correlacionar dados e eventos de segurança dentro da organização das mais variadas fontes. Então, eu não só olho para o equipamento que ele utiliza, eu olho para toda a jornada que ele tem. Então, ele utiliza o computador dele, se conecta à rede, ele se conectado à rede, ele começa a utilizar ali um determinado site, um determinado serviço, isso gera um indicador dele a nível de rede que vai ser ali mapeado, um comportamento de um registro de log em um servidor, esse registro de comportamento no servidor traz ali, né, um caminho, né, uma rastreabilidade do que ele fez, e esse dado ele está em vários lugares, em vários locais, e isso tudo sendo correlacionado e utilizando de IA preditiva, pensando em estudar o modelo de comportamento de um usuário padrão dentro do ambiente e falar, olha, isso aqui é um desvio, acho que é melhor você dar uma olhada. Então, é um cenário também que acaba acontecendo muito, né, de uso, né, de IA como tecnologia, né, dentro da área de tecnologia para apoiar. Outro ponto muito legal que a gente fala sobre nas esteiras de desenvolvimento, tem análises que a gente realiza de forma estática e dinâmica nos códigos e nos programas e softwares desenvolvidos dentro da esteira. A gente fala muito da análise por pares, a revisão por pares. Então, quando você tem uma abordagem de um desenvolvedor desenvolvendo um código e você pede para um outro desenvolvedor revisar esse código para você, vocês se complementam, na maior parte das vezes, olhando para saber se ele utilizou de um método seguro, utilizou de uma biblioteca segura para fazer o desenvolvimento que ele fez. Eu já vejo ali, né, uma tendência de usar a IA como essa ferramenta de apoio para falar, não, olha, você desenvolveu o seu código bem ou não, ou vai sugerir alguns caminhos adicionais para que você possa ali de alguma forma endereçar isso, né, como boas práticas, né, pensando num desenvolvimento seguro, num desenvolvimento
onde a gente evite ter vulnerabilidades de softwares mais no fim da cadeia, na entrega desse software, né? Então, são alguns exemplos assim, que me passam que a gente fala muito de ser um futuro atual, mas é porque hoje ainda exige um maior investimento. Não digo nem que é um custo, é um investimento. Mas esse investimento ele vai cada vez ficar menor, ele vai ser cada vez mais diluído, porque cada vez mais as organizações vão começar a utilizar essas soluções, dessas ferramentas como análise preditiva às necessidades ali de negócio, para naturalmente ali trazer maior escalabilidade, maior resiliência, um maior preparo para essas organizações, justamente para que elas possam crescer cada vez mais rápido, de uma forma mais ágil, mas também de uma forma mais segura também. É legal esse ponto que você comentou do desenvolvimento, que é o que a gente estava comentando lá no início do podcast. A questão de como formar a IA ali para ajudar, para otimizar. E quando a gente usa ela como apoio, né, então estou desenvolvendo, e você coloca ela como um guia para ajudar, você acaba treinando ela. Então ela vai aprendendo do negócio. Então, conforme você vai desenvolvendo ali, você vai estar ali criando os códigos, fazendo as interfaces, etc. E ela passa a falar, olha, com base no que você já montou aqui, talvez as opções para direcionar. Aí é produtivo, que você não está jogando ali falando, me dá a resposta. Sim. Você está treinando ela também. E a questão da Weba que você comentou não chega nem a ser um futuro, né? Porque para a gente, por exemplo, já é um presente, porque nas nossas soluções a gente já conta tanto para a parte de cibersegurança, que é óbvio que a gente precisa ter esse controle. Então a gente já tem a parte de Weba para analisar comportamento e para a parte de observabilidade também. Então, para os dois lados, a gente pegar o comportamento do usuário para uma perspectiva de estar acessando algo que não devia ou roubar a credencial que aconteceu de errado, ou por um outro lado, da observabilidade para ver o comportamento para melhorar a experiência do usuário dentro de uma aplicação. Então, de repente, estou acessando um e-commerce. Por que determinado comportamento tem lá? Entrou no carrinho, fez todo aquele processo, mas se o usuário faz um caminho diferente, por que levou ele a mudar o foco, vamos dizer assim, para uma outra área? Ou como é que eu faço ele passar no carrinho, em vez dele pegar, igual a gente está no mercado, vai pegando as coisas que a gente quer, e a gente fala, tem aquela gôndola que eu esqueci de passar. Como é que a gente aproxima, né, essas gôndolas para que o usuário, no meio do processo da jornada dele dentro do e-commerce, por exemplo, ele possa comprar mais coisas, em vez de só comprar um item ali e ir embora. Sim. Como é que a gente faz isso? Então, nas nossas soluções, a gente já vem aí vários anos trabalhando com IA antes da gente ter a televisão com IA, um bom tempo atrás, e a gente colocou isso dentro das soluções, aplicada justamente a essa visão, ou para ajudar a direcionar, né, no caso de uma observabilidade, se está com gargalo, se não está, ou como é que a gente faz a experiência do usuário ser a melhor possível, ou por um outro lado, voltado à segurança, onde a gente precisa entender se o comportamento de quem está acessando ali, de repente a Ana e a Mavi estão acessando um conteúdo diversas vezes, mas é comum ela acessarem? É comum, mas nessa data específica? Sim. E esse volume, então assim, são usos aplicados que cada vez, né, eu acho que o que eu acredito é que a análise de comportamento vai passar a ser padrão dentro quando a gente fala do assunto de IA. Sim. Porque a gente já falando de generativa, etc., mas ela aprender a realmente analisar o comportamento do que está ao redor dela para ir caminhando nesse direcionamento. Sem dúvida. Uma coisa que eu queria comentar que é bem legal também, que vai ser certamente uma tendência no futuro para IA mais aplicada no negócio. Hoje eu vou comentar uma experiência minha hoje vindo para cá. Tratando de resolver alguns temas ali para uma confraternização que eu vou preparar junto com o time na semana seguinte, não sei se é essa na outra. Eu usei da IA para falar, olha, me dê recomendações de locais bacanas, com essas características, que seja próximo da região onde a gente trabalha, para realizar ali um after, né, um happy hour ali junto com o time. E ele me deu a sugestão. Certamente o próximo passo agora é a gente começar a ver os negócios incluídos dentro da IA. Então, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Que foi a primeira coisa que eu falei, que eu pensei, poxa vida, seria um diferencial tremendo. Vai ser um diferencial e vai acontecer.
Ok, com um clique, tudo bem, então eu gostaria de fazer a reserva para esse tal lugar para 20 pessoas, exemplo. E ele for lá e fala, não, entre já em contato com o negócio, fala, olha, tem uma reserva de 20 pessoas que vai surgir na semana que vem de uma pessoa que está entrando pro meu canal aqui, utilizando desse chat para fazer, né, ali a reserva. Vai acontecer, isso é certeza. E ali, a facilidade de uso, né, de você com pouca interação ali, mas com um assistente mesmo, fazendo esse trabalho para você, de você ir conversando com ele e ele direcionando eventualmente você para um produto ou um serviço, ou até muitas das vezes direcionando isso dentro da jornada com base na memória que ele vai criar, né? De preferências, de uso, né? De interações que você vai realizar com ele para naturalmente ele sugerir essas outras oportunidades, né? Ou uma oportunidade de um produto ou um serviço que você perguntou para ele que estava interessado, ele entendeu que você está interessado, ou muitas das vezes pensando em facilitar, por exemplo, um cenário como esse que eu comentei, de fazer uma reserva em um local bacana para que o time todo possa ter uma confraternização, por exemplo. Então, é um cenário de futuro, mas que é um futuro bem próximo. Sim, é legal porque ele traz a questão da personalização, né? Exato. Porque assim, ele sabe o seu comportamento, o que você gosta de fazer, então, no caso, claro, é um happy hour ali, uma equipe, mas você compartilhou alguns tópicos e ele vai aprendendo também da sua equipe que cada um gosta e vai achar um lugar legal. Claro. Por exemplo, quando eu perguntei para ele, ele falou, olha, eu já sei que sua equipe é formada por pessoas que estão no Brasil e uma parte na Argentina. Ele falou, talvez uma churrascaria. Uma churrascaria. E foi Uruguai. o que ele me indicou, justamente. E é justamente por isso, por conta de facilitar a experiência do usuário, né? Claro, a gente tem todos aqueles temas que a gente comentou de preocupações a nível de privacidade, mas é uma tendência, vai se tornar uma tendência. Então, para você utilizar essas soluções e ferramentas, dando esse consentimento, e ela servindo como uma ferramenta de apoio para o seu dia a dia, ela realmente vai se tornar aquele seu assistente personalizado, que vai te ajudar ali a resolver os temas e os desafios que a gente encontra como sociedade no dia a dia. Né? Isso aí. Certo. Muito obrigada pela participação de vocês. O bate-papo foi muito produtivo. E esse foi o episódio de hoje. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, forte abraço. Tchau, tchau.